Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre o tema Crenças sobre a morte, filosofia, dogmatismo religioso, ancestralidade, reencarnação, ressurreição, panteísmo e niilismo. Considerando a morte como o fim do ciclo da vida, as tradições religiosas e a filosofia nos trazem algumas possibilidades de respostas quanto ao que esperar da existência além-morte, podendo citar como exemplos as teorias da ancestralidade, reencarnação, ressurreição, panteísmo e o niilismo. A filosofia. A sobrevivência do espírito humano, a morte do corpo físico e a crença na vida e no julgamento após a morte já eram encontradas na antiga filosofia grega, em especial em Pitágoras, Platão e Plotino. Já na filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, filósofo francês contemporâneo, defendia que o indivíduo tem uma única existência. Para ele, não há vida nem antes do nascimento e nem depois da morte. Dogmatismo religioso. A alma, independente da matéria, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Os que morreram em pecado irão para o fogo eterno, os justos para o céu, aproveitar as delícias do paraíso. Dogmatismo, posição teórica, filosófica que considera possível a existência e o conhecimento de um conjunto de verdades inquestionáveis e válidas para sempre. Ancestralidade é a crença na sobrevivência dos espíritos dos antepassados. Morrer é participar do encontro com os ancestrais, que passar a ter a missão de manter a estabilidade da tribo. Nas tradições africanas, a morte é comemorada com uma festa, pois é o momento que o espírito alcança a liberdade e se reúne com os seus ancestrais e divindades. Nas tradições indígenas, a morte é entendida como uma viagem para outros mundos. Reencarnação é a crença que a alma de alguém poderia estar reencarnado em uma nova matéria. Ela é encontrada nas tradições religiosas budistas, hinduísta e kardecista. No hinduísmo, ela está relacionada à cremação do corpo, tendo como objetivo a aceleração da libertação do espírito, sendo o fogo responsável pela sua renovação e purificação. Para os budistas, a reencarnação é entendida como o renascimento. A iluminação é a libertação de tudo que causa sofrimento e que é ilusório. Ao atingir a perfeição, nirvana, é decretado o fim do ciclo das reencarnações, samsara. O kardecismo não admite a regressão da alma no processo de reencarnações, isto é, reencarnar em um ser do reino animal ou vegetal. Ressurreição. No judaísmo, cristianismo e islamismo, nós encontramos outra possibilidade de resposta quanto ao além-morte. É a ressurreição, que tem como significado original
ressurgir. É como se a pessoa despertasse de um sono, ou seja, o espírito volta para o mesmo corpo. No judaísmo, concebe-se o ser humano como uma unidade entre o corpo, Bassar, alma, Nefesh, e espírito, Ruach, sendo que o Bassar refere-se à limitação física, Nefesh, à vitalidade de cada ser, e Ruach, ao sopro divino, gerador de vida. No cristianismo, a crença na ressurreição fundamenta-se na experiência de Jesus Cristo, ressuscitado por Deus, conforme descreve o Novo Testamento bíblico. Os cristãos que nele acreditarem durante suas vidas, ao morrerem, ressuscitarão. No islamismo, existem alguns fundamentos que devem ser considerados. A crença em Alá pressupõe acreditar na vida após a morte. Esta vida é a oportunidade de cada um preparar a sua eternidade. A morte se dá no momento pré-determinado por Alá. No dia da ressurreição, todo fiel será recompensado integralmente pelos seus atos, pois no dia da ressurreição será manifestado a misericórdia e justiça do Criador. E se não houver vida após a morte, a crença em Alá torna-se irrelevante. Panteísmo. O panteísta acredita que o espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal, individualiza-se em cada ser durante a vida e volta com a morte à massa comum. O panteísmo, do grego pan, igual tudo, mais theos, que é igual Deus, é uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos. E agora chegamos ao fim, ao nosso último tópico, niilismo. No niilismo, não há respostas e sentido às questões que transcendem o ser humano. Ou seja, só é admitido aquilo que podemos aprender com os sentidos. Do contrário, é ilusão. A perspectiva nihilista se contrapõe aos ensinamentos religiosos quanto à possibilidade de vida após a morte, pois, para eles, o que não se pode provar não existe. Para os nihilistas, deve-se buscar sentido à vida a partir de valores e princípios voltados ao tempo presente, sem expectativa ou crença numa vida futura após a morte, sendo a matéria a única fonte do ser. A morte é considerada o fim de tudo.